Olá, quinta-feira, 30 de outubro. Vereadores de Caucaia comentam o novo cenário político depois das eleições. A gente mostra o tratamento VIP cheio de mordomias para hóspedes de 4 patas. E que tal um programa diferente? Nas pistas de boliche, o que não falta é diversão. Você vai saber como agir em caso de danos morais. E tem ainda toda a irreverência do Marmita. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Quando a gente escuta algo assim, nossa, aquela pessoa leva uma vida de cão. A gente pensa logo que a situação é ruim para aquela pessoa, que ela sofre demais. Só que a expressão já não combina com alguns privilegiados de 4 patas. Longe dos donos, eles levam uma vida de mordomia, com direito à piscina, apartamento com ar-condicionado e música ambiente. Eu não acreditei quando eu vi. Música clássica. Música clássica. Não acreditei quando eu vi, Renata. O que é aquilo? São hóspedes maravilhosos, são cachorros lindos também, né? Eu brinquei muito com eles, me diverti demais, adorei essa pauta, tenho que dizer isso, porque eles são lindos e o Pet Hotel, né, como chama, é chiquérrimo para os cachorros, eles se sentem em casa. Piscina e atividades recreativas e tudo mais, eu acho que eles gostam mais do pet. Acho que quando o dono vai buscar, ele não quer levar, o cachorro quer ficar, vai ver isso, e né? Em relação para os donos, é uma boa pedida, né, porque viagem de negócios, viagem com a família, viagem de avião, de casa, às vezes não dá para você levar um cachorro tão grande, né, no caso daqueles são bem maiores. Então deixa eles lá, paga a diária, você paga por diária, dependendo do porte do cachorro, Eu não vou menor. nem perguntar quanto custa. Não, eu não achei muito caro. É menos de R$100. Assim, depende do porte do cachorro mesmo. É por isso que tem que saber a diária, né? Então ele tem alimentação, caminha no quarto com ar-condicionado. Se a gente fizer uma comparação, se for perto de R$100, é mais ou menos como uma diária, numa pousada, dependendo, né? Se não for padrão 5 estrelas. Assim, a garantia é que o seu bichinho de estimação está sendo bem cuidado. Eu acho que é uma preocupação. Porque às vezes você sair, viajar e deixar ele em casa sozinho e sair espalhando comida pela casa toda pensando que ele não vai passar fome, mas ele não vai ter carinho, não vai brincar, não vai... Fora uma série de outras coisas, né? Aí tá aquela bagunça danada, tá cheio de xixi pela casa, aquele transtorno. A Gisele, a dona do Pet Hotel, ela pensou nisso mesmo por ter vários cachorros. Ela tem tipo 4, 5 cachorros em casa. E ela inventou o empreendimento pela própria necessidade, em cima da própria necessidade. Que quando ela tinha que sair de casa, não tinha onde deixar os 5 cachorros, então ela tinha que ter um lugar. Então lá também é a casa dos cachorros dela e dos clientes, lógico, né? Que lá é lindo. Eu tenho certeza que você viu, os cachorros tomam banho, são super bem tratados. Bem tratados, você não tem a menor dúvida. Pois vamos acompanhar a reportagem. Amigo cão, 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 au, au, au. Meu cachorro. Deixar o bichinho de estimação em boas mãos é uma tarefa complicada. Férias, visita à família, viagem de trabalho, se ausentar de casa, às vezes é inevitável. Em uma destas situações, onde devo deixar meu pet? Uma solução é um hotel apropriado para recebê-lo. A iniciativa surgiu quando eu buscava locais para deixar meus cães, para que eu pudesse viajar de uma forma tranquila. E aí, nessa busca, eu sempre me frustrava. Então, eu resolvi montar um espaço onde eu pudesse oferecer aos meus e também ao de outras pessoas um ambiente onde eles pudessem viajar de uma forma tranquila e deixar seu cão feliz. Um verdadeiro resort para hóspedes de 4 patas. Durante o dia, inúmeras atividades. E à noite, na hora de dormir, ar-condicionado e música ambiente. E não é qualquer baladinha, é música clássica. Durante o dia, a proposta é que eles fiquem livres, né, usufruindo da piscina, que é uma piscina rasa, que a gente buscou mais para recreação, para que eles não corram risco de afogamento, né? E a pista de agility, que é uma pista recreativa para que eles possam ficar se exercitando, e à noite eles dormem em apartamentos. A diversão entre esses fofos é completa. Esse tomando banho de piscina,
é o Coda. Enquanto isso, a Naná toma aquele banho para ficar com o pelo lindo e macio. Nas brincadeiras, percebe-se a harmonia entre eles. Os benefícios partem desde eles terem uma área para estarem se divertindo, se exercitando, né? Também se socializando com outros cães. E aí eles têm a oportunidade de estarem se divertindo com outros cães, né? E que os nossos recreadores estão aptos para passar o dia inteiro se divertindo com eles. Câmara em Foco. A última eleição para governador revelou uma divisão entre estado e município. Enquanto o Ceará elegeu Camilo Santana, candidato do atual governador Cid Gomes, aqui em Caucaia, quem saiu vencedor nas urnas foi Eunício Oliveira, candidato pelo PMDB. Na Câmara Municipal de Caucaia, a maioria dos vereadores fazem parte da base aliada do atual e do novo governador. Embora a divisão dentro da instituição seja menor, para o presidente da Casa Legislativa, o debate de propostas é sempre benéfico. Eu não vejo divisão assim de classes, não vejo. Eu vejo uma divisão de ideias, né, de propostas, né, alguns acreditados na proposta de Eunício Oliveira e alguns acreditados na proposta de Camilo Santana. Mas o momento agora é outro, a eleição passou e nós torcemos pelo engrandecimento do nosso estado do Ceará e para o engrandecimento do município de Caucaia. Os vereadores também falaram dos desafios da nova gestão estadual. Como ele vai resolver a questão da seca, nosso estado, a estiagem. Os reservatórios estão aí com um índice bem abaixo da média histórica. A questão da violência, que hoje nosso estado hoje é visto de forma negativa, todo o país, como o estado mais violento da federação. Ou seja, é importante que o governador, a partir de agora, o novo governador eleito, Camilo Santana, possa já trabalhar essas questões e espero que ele governe o estado com independência. Independente dos partidos e coligações, o desejo dos vereadores é que a nova gestão estadual possa fazer um bom governo para a maioria dos cearenses. Nós esperamos, tanto para o mandato da presidente Dilma, quanto para o governador do estado do Ceará, harmonia e integração das ações voltadas para o estado do Ceará, a nível de governador e a nível de Brasil, uma integração com o povo brasileiro. Hoje nós temos uma expectativa que o governo Camilo dê continuidade ao trabalho dos governos que vêm, dos antecessores. E Caucaia hoje é a cidade que mais vai crescer no estado do Ceará. E eu espero que ele dê ênfase, dê continuidade ao projeto que tem em Caucaia. Já que o fim de semana tá aí bem pertinho, que tal fazer um programa diferente com os amigos ou com a família? Uma boa pedida são as pistas de boliche, que atraem cada vez mais frequentadores, principalmente entre os jovens. Para jogar, nem precisa ser profissional, porque o melhor mesmo é se divertir. Concentração, foco nos pinos e lá vai a bola. Esses segundos de tensão e estratégia têm feito a cabeça dos cearenses. Estamos falando do aumento das pistas de boliche no Ceará. Hoje são 4 locais que se dividem em casas especializadas e nos shoppings. Este universitário prova desta dose de adrenalina há 3 meses. E não se imagina mais distante do esporte. Bom, eu acho que quando você vem aqui pro boliche, você, em relação à amizade, você melhora o contato, a competição em si é muito boa, digamos, os seus amigos você se aproxima mais, eu acho que a questão da amizade é o que melhora mais, assim. Ele e os amigos estavam em clima de comemoração e muita diversão. Lorena, por exemplo, diz que os benefícios são notáveis, já que ela está naquele período de sobrecarga estudantil, as provas do vestibular. É maravilhoso, você tem a oportunidade de estar com seus amigos que você não vê há tempos, reunir, então uma brincadeira gostosa, né, como boliche. E é ótimo porque você esquece dos problemas, você estuda, é cheio de coisa, o Enem aí, né? É muito bom você vir relaxar um pouco. Através de convite dos filhos, os pais começam a invadir as pistas.
Um exemplo é a funcionária pública Alessandra dos Santos. Ela conta que já está ficando fera no boliche, mas desabafou. Os filhos estão trapaceando. E pode, Alessandra? A coitada da mãe fica muito lá embaixo, mas eles estão de boa, eles estão ótimos. Recomendo, é um momento de ótimo socialização com a família, de animação, de lazer. E assim, é super bacana, recomendo sim. A gente fala agora sobre câncer de mama. Profissionais de saúde afirmam que existem mamógrafos em quantidade suficiente na rede pública do Ceará. E quando o diagnóstico confirma a doença, as mulheres têm acesso rápido ao tratamento, como determina o Ministério da Saúde. O problema hoje é a demora para a realização das biópsias. Gráfico do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostra que a doença tem atingido cada vez mais brasileiros. Com o objetivo de garantir o tratamento aos pacientes com o diagnóstico confirmado da enfermidade, o Ministério da Saúde implementou a Lei nº 12.732, de 2012. A orientação poderia ter feito a diferença no caso de Helena. O tumor maligno foi constatado em setembro de 2006, mas se seguisse o calendário de atendimento do SUS, só conseguiria tratamento quase um ano depois, em julho de 2007. Percebi um carocinho, bem miudinho, eu digo, não, isso não está direito. Eu fiquei logo com medo e descobrindo isso, eu de imediato fui procurar o doutor Vicente, que era o médico o qual cuidava de mim. Fiz a ultrassonografia e mostrou. Aí ele disse, fazer uma biópsia. Eu fiz a biópsia, né? Veio o resultado que era um CA, carcinoma. Daí, eu recebi a notícia e quando disse, só em junho a julho, eu fiquei desesperada. Já a dona Glaís teve o tratamento retardado por erro médico no processo de diagnóstico. Erro esse que resultou em um tratamento mais complicado e invasivo. Quando foi em 2011, eu, aquele incômodo debaixo do braço, então eu achei que era da pia, que a pia estava alta, que eu sou baixinha, a pia estava alta. Aí foi aquele incômodo, eu fui até o meu posto de saúde, marquei uma consulta, lá ela pediu uma mamografia. Fui fazer lá no posto. Aí voltei para retornar, mostrei para ela não reparou direito. Ela disse, não deu nada não, eu guardei, hidrobei o exame e trouxe para casa. Aí em 2012, já no final de dezembro, como eu trabalhava muito, aí assim, aquele cansaço, aquele mal-estar. Aí fui novamente no meu posto, marquei uma consulta, que eu fiz a mamografia, deu câncer, deu um tumor já grande. Especialistas concordam que a rede estadual de saúde deve ser ampliada para que pacientes tenham acesso rápido ao diagnóstico dos vários tipos de câncer. Uma das nossas grandes dificuldades é trazer a mulher da sua casa para fazer mamografia. A mulher não está sentindo nada, tem mais de 50 anos, não está fazendo mamografia, é preciso que ela faça. Esse é um dos pontos falhos. Mas temos mamógrafo suficiente no estado. A mamografia, num percentual de 5% dos casos, gera a necessidade de outros exames. Então, esses outros exames, nós não temos ainda uma rede suficiente. A paciente fez a biópsia, tem um câncer de mama, e ela vai ser atendida no terciário. Aí nós temos uma rede boa. Aqui no estado do Ceará, a maior dificuldade que as mulheres têm é de chegar até a biópsia. Muito por conta da tabela do SUS, que ainda é muito defasada, e o que o SUS paga muitas vezes não cobre os custos do exame, então tem poucos locais que fazem. Como fica dependendo muito realmente dos hospitais públicos, essas mulheres ficam numa fila muito grande para fazer a biópsia. Quem passou por esse trauma e sobreviveu para contar a história revela palavras de esperança e lágrimas de agradecimento. Aí eu agradeceria minha filha beijando ela assim, olha, assim, porque é muito difícil você estar com câncer e assim uma filha abandonar um emprego, porque o emprego é uma vida da pessoa, assim, abraçar a mãe com todo assim, carinho e assim, tentar vencer na vida, porque se não fosse minha filha, eu acho que eu não estaria nem aqui. Minha filha, meu marido e meu filho. Meus familiares que foram lá me visitar, que me deram aquele apoio, sim, foi essencial para mim. Tem uma música que eu acho muito bonita e parecida com esses tipos de problemas, que é aquela música levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.
comédia, Mar. Quinta-feira, fim de semana já aí, bem pertinho, a gente já fica mais feliz, né? Já começa a entrar no clima. Pois então, para completar a alegria, a gente tem muito humor com Marmita. Opa, está entrando aí, aí dentro da sua telinha mais uma comédia, Mar. Um abraçando a você que está ligado no programa, você que nos dá a audiência e nos para na rua. E o programa tá bombando, ó. A piada é o seguinte, o cara novinho, universitário, morava sozinho, morava também com uma empregada. Ele tinha a empregada dele, que era aquelas empregadas de parar o trânsito. Aquela com aqueles bumbumzão, aquele bumbum parece que é tirado em cativeiro, de parar o trânsito. No domingo ele resolve fazer um almoço e recebe a sua mãe para almoçar. A mãe dele vai, fica, né, integrada, porque ele morava sozinho com aquela morenaça empregada. Aí a mãe dele foi-se embora. Passaram-se alguns dias, a empregada chega pra ele e diz: olha só, desde que a sua mãe veio almoçar aqui em casa, que aquela colher inox que você comprou na última viagem que você fez pra Paris sumiu. O cara resolveu passar um e-mail pra mãe dele. Disse: mamãe, não tô dizendo que a senhora veio aqui e levou a colher inox que eu trouxe lá de Paris, mas desde que a senhora veio almoçar aqui, essa colher sumiu. A mãe dele mandou um e-mail de volta, a resposta disse: meu filho, eu não estou dizendo que você está dormindo com a empregada, mas se ela tivesse dormindo no quarto dela, ela já teria visto que a colher está debaixo do travesseiro dela. É comédia, Mar, já negada. Por Dentro da Lei. O quadro Por Dentro da Lei de hoje explica que situações caracterizam danos morais. Você vai saber o que diz a lei a respeito e como agir nesses casos. Olá, Juliana. Hoje o Dr. Rômulo Medeiros está aqui novamente com a gente. Vai esclarecer hoje sobre danos morais. O que caracteriza danos morais, Dr. Rômulo? Dano moral é toda ofensa à honra, ao afeto, né, à pessoa. Não precisa ter consequência econômica, né? Ela precisa trazer aquele abalo íntimo que a pessoa vai sentir diante de um fato causado a ela. Que gera muitas vezes problemas psicológicos. Sim, né? O dano moral, essa é uma das características dele, ataca a honra, né? A moral, a dignidade humana, o psique da pessoa que sofreu esse dano. E a reputação, né, também? A reputação, tanto dos vivos como dos já falecidos, né? Você, se tiver um dano causado a um ente querido já falecido, a pessoa pode ainda requerer uma indenização por esse dano causado ao falecido. Ok, então vamos para a primeira pergunta. Receber cartões de crédito não solicitado pode gerar danos morais? Certamente, receber um cartão de crédito sem solicitação, geralmente pode vir a causar um dano moral. Por dois motivos. Primeiro, por uma cobrança indevida de um serviço que você não contratou. Você não pediu o cartão e o cartão passa a lhe cobrar uma anuidade. Um pedido que você não fez, então está lhe gerando uma dívida que você não contraiu. Outro ponto é na hora de você pedir o cancelamento desse cartão. Gera todo um constrangimento que pode sim lhe causar um dano moral. Devolução indevida de cheque causa dano moral? Esse já é um ponto resolvido pelos tribunais, inclusive já foi sumulado, né, o Superior Tribunal de Justiça já disse que realmente isso é um dano moral, né? Você ter um cheque seu não pago causa um dano à sua honra, causa dano à sua imagem para com o terceiro, e não por culpa sua, mas sim por culpa do banco, por culpa de um terceiro. Então, esse dano, mesmo que esse cheque seja pago após a representação ou o nome não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo assim há um dano moral causado a essa pessoa. Doutor Rômulo, então o dano moral, ele pode acontecer em qualquer lugar, no trabalho, na escola, em casa, na rua? Sempre que houver relações interpessoais, que as pessoas estiverem se relacionando, elas podem ocorrer um dano moral, né? É comum nas relações de trabalho acontecer um dano moral específico, que é chamado de assédio moral. É quando o trabalhador, ou até mesmo os colegas de trabalho, degrinem, né, achacalham a pessoa do colega, a pessoa do funcionário, né? Denigrindo assim a sua imagem e na dignidade dele, a dignidade do trabalhador. Aí é o assédio moral, que esse assédio moral é tratado nas relações de trabalho, na justiça do trabalho, e não na justiça civil comum.
Doutor Rômulo, o racismo acaba sendo um dano moral também? Sim, o racismo tem dois viés. O penal, previsto no Código Penal, o crime de racismo, e você vai convir que chamar o outro de um nome de macaco, como circula nos órgãos, nas televisões, humilha a pessoa, né? Vai no íntimo, né? Degrine a imagem da pessoa. Então, sim, é um dano moral a ser indenizado. Ok, então vamos conferir a próxima pergunta. Como devo proceder caso sofra algum dano moral? É importantíssimo a comprovação do dano, porque no direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, se você conseguir juntar o máximo de provas robustas, documentos, filmagens, né? Depoimentos de testemunhas, você vai poder comprovar esse dano causado, tá? Porque como é uma ofensa moral, uma ofensa à dignidade da pessoa, à dignidade da vítima, se torna um pouco difícil de se comprovar essa situação. Daí a necessidade de você juntar o máximo possível de provas para a comprovação do dano causado. Existe indenização para danos morais? A indenização do dano moral, com certeza, ela existe. O grande problema é como mensurar essa indenização, porque dano moral não é bilhete de loteria. Tem gente que acha que vou pedir uma indenização por danos morais e vou ficar rico. Isso não existe, porque entendo o dano moral como uma pena à pessoa que causou o dano, tá? E como uma pena, ela tem que ser educativa, ela tem que ser uma pena que ela impeça a reincidência daquele dano, mas que também não possa vir a prejudicar a pessoa que causou o dano, que é o princípio da razoabilidade do direito, uma pena que seja uma indenização que seja razoável, tanto para quem causou como para quem foi vítima. E que caso pode até voltar a ter uma relação normal também. Claro, depois, né? Após passar desse perrengue, pode ser que voltem a ser bons amigos, né? Ok, doutor Romulo, obrigada novamente pela sua participação e até a próxima. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis esta semana na Casa do Trabalhador. Tem oportunidade para costureiras de máquinas industriais, consultor de moda e gerente de loja. É preciso ter experiência na área e ensino médio completo. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Se você tem talento com doces, uma boa dica é fazer o curso de bolos confeitados oferecido pelo Senai. As inscrições vão até o dia 2 de novembro e as aulas já começam no dia seguinte. O investimento é de R$ 200. Para saber os detalhes, é só ligar para 3421-5100. A gente fica por aqui, mas amanhã tem muito mais informação, orientação médica e dicas culturais. Lembrando que na fanpage Notícias da Gente no Facebook, você pode rever as reportagens do programa. Muito obrigada pela companhia. Até mais! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.